Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Criminis. Estamos de volta. E estamos de regresso para mais 10 novos episódios que sairão quinzenalmente às quintas-feiras, como já é a panágio deste nosso podcast. É isso mesmo, Ana. E hoje, no primeiro episódio, vamos estar à conversa sobre o tema de pessoas migrantes e refugiadas e temos connosco duas ilustres e queridas convidadas, a Emília de Oliveira e a Gabriela Borges, ambas doutorandas e que estudam estas áreas, uma na criminologia, outra no direito. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigada. E aí, a quem nos ouve desse lado, sabe qual é que é a diferença entre uma pessoa migrante e uma pessoa refugiada? Segundo o Eurostat, em 2018, 2,4 milhões de imigrantes entraram na União Europeia advindos de outros países. Começava já esta conversa por perguntar a ambas qual é que é o ponto de situação desta crise migratória, diríamos, global, que o mundo atravessa. Olá, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar a participar deste podcast. Respondendo então ao repto que foi iniciado nesta conversa, bom, em primeiro lugar, esclarecer que há uma diferença muito grande entre migrantes e pessoas refugiadas. No meu caso, eu estudo pessoas refugiadas ou requerentes de asilo, sendo a diferença que as pessoas refugiadas já têm o estatuto de refugiado e as pessoas requerentes de asilo estão ainda à espera para saber se o seu pedido de asilo será ou não concretizado. Começando logo por uma questão de básica e também para não entrar em conceitos muito teóricos e para ser algo que seja possível de toda a gente perceber de uma forma clara, aquilo que separa um migrante de um refugiado é o motivo da saída do seu país de origem e no caso dos refugiados, esses motivos prendem-se sempre com questões de direitos humanos, com algum tipo de não cumprimento ou de desrespeito ou de violação dos seus direitos humanos, enquanto que os migrantes podem ter outros diversos motivos, havendo, claro, leis também de apoio e de integração de migrantes, mas não se prende de todo com o mesmo princípio que tem a ver com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, portanto, essa distinção acho que é importante de ser feita, até porque é importante em termos sociais começarmos a ter estas distinções bastante claras, porque o que acontece muitas vezes é haver uma certa confusão entre refugiados e os migrantes económicos e, obviamente, não defendendo aqui que deva existir qualquer tipo de discriminação, quer com uns, quer com outros, é preciso haver uma clarificação porque as necessidades de uns e de outros não são as mesmas, nem as necessidades de proteção são as mesmas. Em relação ao ponto da situação dos refugiados, digamos assim, desta crise do Mediterrâneo, de refugiados, desta crise europeia que teve o seu início mais ou menos no final de 2014, inícios de 2015, segundo os últimos dados da ONU, nós estaríamos neste momento, o mundo estaria neste momento com um total de 80 milhões de pessoas deslocadas internamente e refugiadas. A diferença entre refugiados, ou melhor, o que são refugiados deslocados internamente também é importante perceber-se. São os refugiados que fazem deslocações dentro do mesmo continente, digamos assim, mas que saem do seu país para outro país, mas dentro do mesmo continente ou dentro do país de uma região para outra, são os chamados deslocados internos. E só para as pessoas também perceberem um bocadinho, e depois temos refugiados, não é, que fazem o percurso do seu país para outro país, que pode ser um país de asilo temporário até chegarem depois ao país de acolhimento final e, bom, este percurso depois pode ter bastantes nuances, mas isso falaremos mais à frente se for a questão. Mas sim, neste momento estamos com uma crise gigantesca de refugiados, é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial.
E o que é bastante preocupante, uma vez que não temos uma guerra mundial a acontecer e, portanto, é um pouco assustador que estejamos a atingir num mundo considerado relativamente pacífico, não é? Um número tão exorbitante de refugiados. Gabriela, deixa-me só fazer aqui uma questão, interrompendo e pedindo já desde já desculpa. Sem problema. É expectável que esta crise migratória, perante também a situação que atualmente vivenciamos em todo o mundo, e também aqui deixaria talvez também a bola aqui, passaria também a bola para a Emeline, se ela quiser também entrar já neste tópico. É expectável que esta crise venha a sofrer, portanto, não é sofrer, é agravar-se nos próximos tempos, dadas todas as circunstâncias sociais, económicas, de saúde pública e de violação dos direitos humanos que estamos a enfrentar. É expectável que ela venha a agravar-se? Depende de como olharmos para esse agravamento. Se olharmos em termos de condições de saúde, de condições de alimentação, de habitação, se olharmos nesse sentido, sim, é suposto que se agrave. Se olharmos para os números em si, não, porque o que esta pandemia trouxe foi uma impossibilidade e restrições de mobilidade e, portanto, a verdade é que durante o ano de 2020, falando muito concretamente do caso português, que é aquele que eu posso falar também com maior conhecimento de causa, a mobilidade parou, ou seja, foi um ano em que houve uma maior estagnação relativamente aos anos anteriores, no que toca à recepção de refugiados, tendo recomeçado no final de 2020 essa recessão e tendo outra vez sofrido uma pausa, digamos assim, agora com estas novas restrições de mobilidade. Em relação aos migrantes, como é sabido e como foi noticiado, muitos usaram do retorno voluntário que o Estado português e outros Estados, não é, pelo mundo, proporcionaram às pessoas migrantes que estavam em países que não eram os seus e que não se encontravam em condições de cá permanecer devido à pandemia, e então o retorno voluntário, muito também com a ajuda da OIM, que fez esse apoio ao Estado português nesse então retorno voluntário dos migrantes. Muito obrigada, Gabriela, e antes de mais também muito obrigada, Ana e Marco, pelo convite para estar aqui num tema que me, além de ser sensível, também é uma matéria que estudo há alguns anos e que é sempre bom partilhar um bocado de conhecimento de uma forma tão criativa como vocês estão a fazer. Portanto, antes de mais, também felicito a iniciativa e agradeço também a Gabriela por já ter iniciado, assim, feito essa introdução, iniciado o tema, mas aproveito só para ir também ao início para dar outras ideias e outras informações. E aqui, já peço desculpa, tenho um defeito de fábrica, sou jurista e lá vou eu ser picuinhas com conceitos e coisas assim, mas é mais do ponto de vista jurídico. Acho que hoje, como a Gabriela muito bem mencionou, existe essa distinção jurídica, na verdade, vai se buscar nas políticas e depois há um reflexo na parte legislativa e jurídica, que é essa separação de quem é migrante, de quem é refugiado. Sendo visto o refugiado, aquela pessoa que foge por questões pessoais, o refugiado, ele deve ter essa ligação individual, de ter um temor de retornar ao seu estado de origem ou de residência habitual, no caso dos apátridas, por ser perseguido fundamentadamente por questões de raça, religião, nacionalidade, opinião política, raça ou etnia, não é? Com a evolução também do conceito, pertença a um grupo social específico e, nesse caso, são características individuais
que fazem com que essa pessoa seja perseguida e, por isso, mereça uma proteção internacional. E é importante mencionar isso, que é essa grande distinção entre o refugiado e o deslocado interno. O deslocado interno irá buscar proteção ainda dentro de um território, enquanto o refugiado irá buscar fora do seu território de nacionalidade ou de residência habitual. Por isso que estamos a falar no âmbito da proteção internacional. E os migrantes seriam aqueles que não que corresponderiam a essa definição lato sensu. Obviamente, há uma discussão sobre o conceito do que seria refugiado, especificamente com aquele outro conceito que surgiu, que é o do refugiado climático, que se nos prendermos à questão de direitos humanos, faria todo o sentido que essa pessoa também fosse considerada refugiada, e talvez seja por isso que foi facilmente integrado no contexto dos debates o termo refugiado climático. Contudo, o refugiado climático não é um refugiado. Então vem a questão, mas não há questões de direitos humanos ali envolvidos? Mas quando falamos do termo refugiado, estrito sensu, estamos a falar de alguém que esteja a fugir por aquelas razões que especifiquei há pouco, e é uma característica individual. Uma pessoa que foge de desastres ambientais, ela não está a ser perseguida a título individual, por exemplo, por um tornado, por uma enchente. É uma questão geral. E é por isso também que existem outros tipos de proteções que ficam entre a questão da imigração e a questão do termo mesmo da proteção do refugiado, que, por exemplo, cá na União Europeia, nós temos a tal proteção subsidiária. E a proteção subsidiária é exatamente um outro tipo de proteção internacional, que não é obrigatória, no sentido que não veio da Convenção de Genebra, é um outro tipo de proteção, que é para pessoas que também fogem de regiões ou países ou lugares em que há violações sistematizadas de direitos humanos. Por exemplo, e talvez apenas para deixar bem clara essa distinção, uma pessoa da Síria, se ela foge da Síria porque existe essa guerra de 10 anos, existem violações para todos os lados sistematizadas de direitos humanos, normalmente estamos no âmbito de uma proteção subsidiária, porque essa pessoa não está a ser perseguida a título individual, mas a situação no seu país não lhe permite continuar lá sem colocar em risco a sua própria sobrevivência. Situação diversa é uma pessoa da Síria, imaginemos, que tenha falado contra o governo, tenha deixado clara a sua opinião política e, por causa disso, se tenha tornado um alvo pessoal, individual, devido à sua opinião política. Nesse caso, estamos aqui a falar de um possível refugiado, porque a sua opinião política coloca em causa a sua sobrevivência, muito mais do que o contexto de guerra, mas a sua situação. Portanto, essa é a distinção. Obviamente que quando falamos de imigrantes, estamos a falar num universo de pessoas que podem sair do seu país por meras questões econômicas, para trabalhar, ou então para estudar. Os estudantes também estão dentro da categoria de migrantes econômicos, os tais migrantes econômicos, mas não é apenas uma questão de vontade de sair. Há também, dentro do grupo dos migrantes, pessoas que foram forçadas a sair de pobrezas extremas, de questões naturais, e, portanto, a distinção apenas com base em questões de direitos humanos, penso que ela tenha que ser revista e talvez revista com alguma criticidade, porque não é apenas uma questão de direitos humanos. E também, para os migrantes, existem direitos humanos que lhes permitem, por exemplo, ficar no território nacional, como é o caso do reagrupamento familiar. É um direito à união familiar, e mesmo no caso dos migrantes, eles têm acesso a esse direito e, por exemplo, se verificarem as últimas alterações na legislação portuguesa, pessoas que residam no território nacional antes da idade dos 10 anos e nunca se tenham ausentado, também têm direito de permanecer. Portanto, existe aqui algumas variações com relação a esses conceitos, e é importante também chamar a atenção que existe essa proteção, às vezes, essa side protection, como normalmente se usa, essa proteção colateral, mas que também se pode aplicar mesmo no caso dos migrantes. Obviamente, não é tão evidente
quanto no caso dos refugiados, mas também é importante ser mencionada. Eu ia só interromper para deixar aqui uma provocação. Nós estaremos a subsumir a uma realidade atual, odierna, um problema, um desafio do século XXI, a subsumir a isto um conceito que começa a estar desfasado, como a Emeline aqui nos dissecou. Nós estamos a aplicar uma receita que já passou a validade. O que é que pensam sobre isso? Marco, era exatamente sobre isso que eu estava a pensar falar e por isso estava a pedir, entre aspas, para falar no seguimento do que a Emeline estava a dizer, porque o conceito de refugiados surgiu no seguimento da Segunda Guerra Mundial. E é um conceito que ao longo dos anos se manteve mais ou menos estanque. A Emeline falou agora desta questão dos refugiados climáticos, mas a verdade é que, em primeiro lugar, e para não me esquecer, também salvaguardar às pessoas que a diferença entre o Estatuto de Refugiado e a proteção subsidiária basicamente tem a ver com questões de tempo. Proteção subsidiária são para 3 anos e o Estatuto de Refugiado é um estatuto que é atribuído por 5 anos, com possibilidade de renovação, assim como a proteção subsidiária. O que eu gostaria de dizer em relação àquilo que a Emeline estava a dizer e fazendo essa salvaguarda, porque o meu estudo, o meu projeto de doutoramento é dividido em 2 estudos, um deles é sobre a violência de género contra mulheres refugiadas e o outro é sobre o processo de recepção e integração de refugiados em Portugal. E nesse sentido eu acho que é muito importante explorarmos esta questão, porque o conceito em si, aquilo que a Emeline estava a dizer, de que as pessoas que vêm de um contexto de guerra, normalmente, ou segundo a lei, dever-se ser-lhes atribuído o Estatuto de Proteção Subsidiária enquanto pessoas que se manifestam ativamente, politicamente, não é, contra o regime do seu país, receberiam o Estatuto de Refugiado, isto pegando nos exemplos que a Emeline estava a usar. O que eu tenho verificado na prática e da realização do meu estudo é que, e eu acho que isto tem muito a ver com a questão de como surgiu o refúgio, como surgiu este Estatuto de Refugiado, como eu mencionei a seguir à Segunda Guerra Mundial. Quando as pessoas vêm de um contexto de guerra, há quase que uma atribuição automática do Estatuto de Refugiado. A maior parte dos casos que eu analisei, as pessoas que vêm de um contexto de guerra, a maior parte das pessoas de nacionalidade síria, por exemplo, neste caso, não é? Cá em Portugal, a residir em Portugal, tem-lhes sido atribuído o Estatuto de Refugiado. Enquanto outras pessoas que apresentam motivos mais relacionados com a mutilação genital feminina, violência sexual, perseguições políticas, podem não ser-lhes atribuídos o Estatuto de Refugiado. Muitas pessoas apresentam como tendo sido atribuído o Estatuto de Proteção Subsidiária. Eu acho que isto coloca uma questão fundamental e que se prende muito também com a questão que o Marco lançou, que é facilmente reconhecível que alguém vem de um contexto de guerra, não é? Hoje em dia nós temos os meios de comunicação social e, portanto, se alguém vem da Síria e diz que vem fugido da guerra, essa pessoa não tem que fazer grande prova de que isso é verdade, porque há um conhecimento geral, digamos assim, de que existe efetivamente uma guerra a acontecer na Síria. E os profissionais também são influenciados por isso, as pessoas que tomam a decisão, as pessoas que atribuem o estatuto ou não, também são influenciados pelas notícias. Ora, alguém fazer prova de que sofreu de uma perseguição política no seu país, ou de que fugiu do seu país porque não queria que a sua filha sofresse da prática da mutilação genital feminina, ou porque era perseguida sexualmente, ou porque foi obrigada a casar, ou porque ia ser obrigada a casar, são questões que é mais difícil para a pessoa apresentar prova de que isto realmente aconteceu. E então, o que eu quero dizer com isto é que, apesar de todas estas questões estarem salvaguardadas no Estatuto de Asilo, tal como a Emeline referiu, questões de raça, de perseguições, enfim, para não repetir, parece haver uma certa...
há uma dificuldade maior em atribuição do estatuto a pessoas que não vêm de países de contexto de guerra. E, dando só um exemplo muito prático, geralmente estas pessoas que vêm de um contexto de guerra chegam a Portugal já com o estatuto de refugiado, a maior parte delas. É só nestes últimos programas, o primeiro programa que foi feito a nível da União Europeia, e também porque sei que é um dos tópicos a abordar, é a atuação da União Europeia. Então a primeira medida da União Europeia foi este programa chamado Programa dos Recolocados, que seriam pessoas que já teriam fugido para um primeiro país de asilo, como a Grécia e a Itália, mas cujo país não tinha condições para receber tantas pessoas, e essas pessoas foram recolocadas em outros países da Europa. Esse primeiro programa eu vou falar agora em termos em Portugal, esse programa foi o primeiro programa a ser implementado e foi um fracasso em termos de números, porque a maior parte das pessoas que veio nesses programas não se fixam em Portugal. Os motivos e as questões teríamos aqui para horas e eu não vou estar a alongar, mas também foi um programa muito desenhado no rescaldo da crise que estava a acontecer, era quase algo muito ainda experimental, e a verdade é que a taxa de abandono do país foi imensa nessa altura. Com o programa de reinstalados que entrou a seguir, e que trabalha diretamente, que foi um protocolo assinado da União Europeia com a Turquia e com o Egito, e então trabalha diretamente com pessoas que fugiram do seu país de origem para a Turquia e para o Egito, e que agora serão reinstaladas em países europeus. Esse programa, até ao momento, a taxa de abandono do país está entre os 5% e os 7% das pessoas, e, portanto, em termos numéricos, digamos assim, está a ser um sucesso, mas as pessoas que chegam espontaneamente ao país, os chamados requerentes de asilo, a maior parte das pessoas que chega a Portugal como requerente de asilo de forma espontânea, a maior parte das pessoas vem o seu pedido negado. E isto prende-se naturalmente com estas questões da prova, e aí a Emeline, como é jurista e da área do direito, saberá explicar muito melhor do que eu, mas isto prende-se muito com a questão da prova, da pessoa ter que fazer prova da sua situação. E então deixar também, passo agora a palavra à Emeline, deixar também esta informação que quando se trata de pessoas que vêm em programas e em acordos já estabelecidos dentro da União Europeia, é muito diferente a questão da atribuição do estatuto, e a maior parte delas já vêm com esse estatuto, é só uma questão de tratar dos papéis usando de linguagem corrente em Portugal para que o estatuto passe a estar também válido cá em Portugal. Mas os espontâneos, os requerentes de asilo, a maior parte dos seus pedidos são recusados, e isto depois gera a rodinha do hamster, porque o que é que acontece a estas pessoas? O pedido é recusado, elas podem fazer apelos para tentar inverter essa decisão, mas a verdade é que se o pedido for recusado e a pessoa é convidada, entre aspas, não é, é-lhe dado um dia e uma data em que tem que abandonar o país, mas se a pessoa não o fizer, não há uma perseguição ativa desta pessoa, o CEF não vai atrás destas pessoas, estas pessoas são convidadas, entre aspas, como eu disse, a sair a determinado dia, em determinado dia, eu se não estou em erro, em termos de prazos legais, acho que são 20 dias de antecedência em que a pessoa é avisada, mas depois a Emeline pode dar essas informações muito mais direitinhas. Mas se as pessoas não saem efetivamente, nada é feito. Ou seja, o que acontece aqui é, por um lado, temos uma taxa elevada de recusas de requerentes de pedidos de proteção em Portugal, e isto serviria para impedir que estas pessoas fiquem no país, mas o que acontece é que depois não há uma autoridade que as expulse realmente do país, porque em Portugal não há essa política, e o que acontece é que estas pessoas caem num fosso, e acho que isto também é muito importante falarmos aqui, já que estamos num podcast sobre criminologia. Estas pessoas caem num fosso de marginalização, porque elas permanecem no país, mas estão fora do país ao mesmo tempo, porque não estão cobertas nem pelo Sistema Nacional de Saúde,
nem pelos benefícios da segurança social, são pessoas que estão em Portugal, mas é como se não existissem para o Estado. E isto, como nós sabemos, em termos criminológicos, depois gera todo um desencadear de consequências negativas e de desrespeito, no fundo, pelos direitos humanos destas pessoas, como a exclusão, a marginalização, a delinquência, porque podem ter que enveredar por esse tipo de prática para sobreviver no país e, portanto, é uma questão bastante problemática. E porquê é que essa questão, essa quase que diria inércia legislativa sucede, Emiline? Isso tem que ver com alguma questão apenas política, ou ainda somos um país de brandos costumes e que não queremos arriscar muito em políticas de integração, isto para não ir buscar aquele chavão de dizer que somos um país não tão racista como já fomos? Eu adoro quando recebo as perguntas provocativas. Logo, aliás, o Marco está a pôr-se a jeito, e desculpem a expressão, porque nós depois vamos ter também nesta temporada, e por isso é que lança já este repto, vamos ter também nesta temporada um episódio exatamente sobre aquilo que ele acabou de dizer, sobre as questões do racismo, dos crimes de ódio, portanto, mas passo-te a palavra, Emeline. Muito obrigada. Na verdade, vocês já terão um ouvinte, porque também uma matéria aqui sobre a qual tenho imenso interesse. Faço aqui, como uma boa jurista e advogada que sou, um disclaimer: a minha investigação é no âmbito da migração e da segurança, portanto, acabo sempre passando por essa parte também de verificar as coisas do ponto de vista securitário ou não securitário, a depender, obviamente, do tema em análise. E isso para, talvez, puxar o gancho da pergunta anterior com relação também ao estado da crise migratória. Porque, efetivamente, como a Gabriela mencionou, houve uma diminuição no ano de 2020, mas isso era quase evidente que acontecesse com a limitação dos movimentos. A EASO informa que houve uma diminuição de 31% dos pedidos de asilo em 2020, em comparação com o ano de 2019. Portanto, estamos a falar, se sempre estamos a falar na casa de milhões, estamos a falar de milhões de pessoas que não puderam buscar proteção fora do seu estado de origem ou residência habitual. Por isso, estamos a falar de imensas pessoas que ficaram desprotegidas, ou pelo menos que, por um tempo, não conseguiram iniciar o procedimento. Mas eu acho que também seja relevante mencionar, antes de chegar na parte legislativa, que o instrumento, o mecanismo de asilo, ele efetivamente foi enforced, foi realmente criado de uma forma, desculpem, as palavras estrangeiras estão sempre na cabeça, com a Convenção de Genebra, em 1948, entretanto, desculpa, 1951, de uma forma bastante restrita, ainda no rescaldo das guerras, na verdade, como mencionava a Gabriela, e para um público também restrito, eram aqueles que tinham sido perseguidos no âmbito das guerras, existia até uma limitação temporal. Contudo, o instrumento é muito anterior às guerras mundiais. Em boa verdade, os instrumentos começaram ao nível nacional. Existem provas que, por exemplo, a Roma Antiga já garantia proteção a cidadãos de outras cidades, das tais cidades-estados da altura, que quisessem lutar ao lado de Roma. Portanto, já existia esse instrumento anteriormente. E a França também, exatamente logo depois da Revolução Francesa, garantiu proteção para aquelas pessoas que eram estrangeiras, mas lutaram ao lado dos tais franceses durante a Revolução. Por isso, esses instrumentos tinham caráter nacional, portanto, os Estados já garantiam proteção a estrangeiros, e o que a Convenção de Genebra veio realmente fazer, e é por isso a sua importância, foi dar esse caráter internacional, essa obrigação dos Estados, que antes não existia. Na verdade, cada Estado decidia se dava ou não, se existiria esse instrumento ou não, dentro dos seus sistemas jurídicos nacionais. E a Convenção de Genebra veio garantir e harmonizar essa mesma proteção. Entretanto, essa proteção, como mencionamos, também já veio evoluindo e hoje, mesmo no âmbito das suas interpretações, por exemplo, de quem é
o que é esse grupo específico que fala a Convenção de Genebra? O que é esse grupo? Quem é esse grupo? E, no âmbito de uma interpretação mais extensiva, já conseguimos proteger mulheres, por exemplo, mulheres que fogem de crimes de honra. Portanto, nós conseguimos aqui, apesar de existir inicialmente algum debate mas mulher é um grupo social específico, metade da população, do que estamos a falar? Mas houve sim uma interpretação no sentido de garantir proteção como refugiado para essas mulheres, ou então, por exemplo, comunidades LGBTI, e acho que foi benéfica essa extensão. Mas eu acho que a Ana tem alguma questão a fazer. Eu queria aproveitar este repto que estavas agora mesmo sobre que estavas mesmo a falar das questões das mulheres e enfim, de nichos da população, de setores muito, muito específicos, para introduzir aqui a questão das vulnerabilidades e das interseccionalidades neste âmbito das pessoas migrantes e refugiadas. Qual é a vossa percepção sobre estas mesmas pessoas refugiadas, as questões das mulheres, das crianças, sobretudo? Queria-vos ouvir, sem colocar nenhuma questão muito, muito concreta sobre isto, queria-vos também ouvir, e se calhar aqui aproveito que a Emmeline já estava a falar um pouco sobre isto e passaria a palavra já à Emmeline. Queria-vos ouvir um pouco a falar também sobre esta questão das interseccionalidades, das vulnerabilidades destes nichos populacionais que são de facto mais, digamos, permeáveis a este tipo de acontecimentos e, portanto, deixaria aqui já este repto, porque me parece fundamental, quando nós falamos em pessoas migrantes e refugiadas, dar algum destaque também a este nicho populacional. Muito obrigada. Sim, eu acho que é um ponto de análise bastante importante nesse grupo, porque parece que quando falamos de refugiados, falamos de um grupo igual a todas as pessoas parecidas, mas não, estamos a falar de muitas pessoas com suas histórias, com as suas vulnerabilidades e sensibilidades, e acho que seja importante também darmos essa individualidade à pessoa refugiada, não é? Mas apenas para concluir a primeira parte e fazer essa relação com a questão que a Ana colocou, essa evolução também do próprio conceito. Discute-se hoje se não se deveria abrir para um debate, voltar a analisar o conceito refugiado, colocando outras questões que na altura não foram debatidas. Eu admito que tenho imenso receio sobre isso e concordo com o ponto de vista de Guterres, que diz que no estado que as coisas estão, mais facilmente os Estados se reúnem para diminuir o conceito do que para alargá-lo. Portanto, outras formas de proteção, nomeadamente como a proteção complementar ou subsidiária, acabam por garantir proteções a mais sem que diminuamos a proteção que já existe no âmbito do Estatuto de Refugiado. E com relação à proteção subsidiária, acho que também seja importante mencionar que não é apenas uma questão de tempo que distingue o estatuto de refugiado da proteção subsidiária, é a própria proteção que se distingue. O estatuto de refugiado é a forma mais ampla de proteção. Cá em Portugal, por exemplo, permite a concessão de uma autorização de residência por 5 anos. No entanto, na altura da renovação, é muito mais fácil renovar um estatuto de refugiado do que uma autorização de residência por proteção subsidiária. E isso vai exatamente no conceito, e é por isso também que estou aqui a perder algum tempo precioso a mencionar o conceito. Porque, como mencionei, o que é o refugiado? É aquela pessoa que, por as razões que estão estabelecidas na Convenção de Genebra, a título individual, está a ser perseguida. Ora, em 5 anos, a questão que levou à perseguição não mudou. Estamos a falar de características pessoais. A pessoa provavelmente não mudou de religião, não mudou de raça ou etnia, não mudou de nacionalidade. Portanto, as questões que levaram individualmente à perseguição se mantêm. Coisa diversa é a proteção subsidiária, que estamos a falar de regiões, localidades em que há violação sistematizada de direitos humanos. Se houver uma mudança política, acaba a proteção, porque a razão que levou aquela pessoa a fugir já não existe. E é por essa razão que, cá em Portugal, por exemplo, a proteção é por 3 anos,
é por 3 anos, desculpa, é feito um assessment, portanto, é feito novamente uma análise para verificar o estado político do país de origem, ou da região de origem, para se verificar se a proteção deve ser renovada ou não. E isso, para aquelas pessoas que têm proteção subsidiária, causa alguma instabilidade emocional, no sentido de que a cada 3 anos há um bocado medo de que, por alguma situação, porque, lembre-se, estados também fazem acordos, estados mudam, trago aqui a baila, mas sem adentrar no assunto, a questão dos estados terceiros seguros, de repente um estado não era seguro e torna-se seguro, portanto, isso causa alguma instabilidade. E, obviamente, que quando falamos de vulnerabilidade, isso torna-se ainda mais uma questão de preocupação. Imaginemos pessoas, mulheres, crianças, pessoas da comunidade LGBTI, me permitam usar o termo comunidade apenas para ser mais fácil expressar-me hoje, que têm uma proteção subsidiária e que talvez daqui a 3 anos tenham fugido de um país que atualmente criminaliza, por exemplo, as relações entre pessoas do mesmo sexo, esse país deixa de criminalizar. Será que isso seria um ponto suficiente para retirar a proteção de uma pessoa e dizer, o teu país não criminaliza? Mas e a sociedade? Mentalidades mudam dessa forma, mudam em 3 anos. Portanto, acho que aqui também há muitas questões para se colocar, principalmente quando estamos a falar de pessoas com vulnerabilidades acrescidas, não é? Eu só queria fazer uma ressalva breve, mas que eu acho que é importante, porque acho que é claro que a Emmeline vem de uma tradição de direito e eu venho de uma tradição de criminologia, porque a Emmeline tem os conceitos jurídicos e, portanto, tem a ideia de a partir do ponto jurídico de como as coisas deveriam funcionar na prática. E eu tenho mais a perspectiva de como as coisas efetivamente funcionam na prática. Eu não quis dizer há bocado que a proteção subsidiária e o estatuto de refugiado, que a única diferença que existia era em termos de tempo, mas na prática daquilo que eu tenho estudado é exatamente essa a única diferença. Querendo com isto dizer que, em termos de proteção, os benefícios de que as pessoas dispõem com um estatuto e com outro são as mesmas, e eu aqui refiro-me ao caso português. A renovação passa exatamente pelos mesmos processos, ou seja, não há grande dificuldade em renovar-se o estatuto quer de refugiado, quer de proteção subsidiária, e era nesse sentido que eu estava a falar, não no sentido do que engloba a proteção subsidiária ou o estatuto de refugiado, mas em termos práticos como funciona, e deixar isso ressalvado, que era nesse sentido que eu estava a falar, e porque tenho uma visão de como as coisas funcionam na prática, porque é isso que eu estou neste momento a estudar e é com essa realidade que eu estou a confrontar-me. Em relação às mulheres, eu começo só por dizer uma frase que acho que já diz muito sobre a situação das mulheres e das crianças no mundo. Calcula-se que existem mais ou menos do número total de refugiados no mundo, calcula-se que metade correspondem a mulheres e crianças. Mais ou menos. Alguns estudos fazem existem pequenas variações dependendo dos estudos, mas a maior parte dos estudos, e a ONU refere que será metade mulheres e crianças e outra metade homens. Dizer que chegam à Europa, a maioria das pessoas que chegam à Europa são homens e, portanto, a questão que se coloca é onde é que estão estas mulheres e onde é que estão estas crianças. E acho que isso, para qualquer leigo nesta matéria, já diz muito sobre a especial situação de vulnerabilidade em que se encontram tanto as mulheres como as crianças, quer no país de origem, quer durante o percurso, quer nos campos de refugiados, especialmente as crianças nos campos de refugiados, especialmente na Grécia, houve um desaparecimento em massa de crianças dos campos de refugiados que não se sabe ou não se quer saber exatamente onde é que estas crianças foram parar.
com menos incidência, mas claro, dependendo depois do país onde são acolhidas e onde são integradas, todas essas questões de racismo, xenofobia, discriminação, que com certeza vocês irão abordar então no podcast apropriado para esse tema. Mas dizer que sim, ainda estamos muito longe de atingir a igualdade de género, e quem achar o contrário está muito enganado. Ainda há um caminho muito grande a traçar por todas nós e por todos nós, homens e mulheres, nesse sentido. As mulheres sofrem de violências muito específicas, tanto as mulheres como as crianças, não querendo de forma nenhuma, porque a mim massacra-me um bocado o juízo, a conversa do mas os homens também sofrem de violência doméstica, ou porque as pessoas usam muito o quantitativo para aquilo que lhes apetece. Comparar coisas que não são comparáveis, não é? Certo, porque há este preconceito, e nós sabemos, nos académicos, sabemos que há sempre um preconceito com o qualitativo e com os quantitativos. E então usa-se muito este argumento qualitativo, não é? Mas os homens também sofrem de violência doméstica, mas aqui eu puxo da importância dos quantitativos, e é importante olhar para os números. E é por isso que se fala de violência de género, porque apesar de os tipos de violência, alguns poderem ser comuns, as mulheres e as crianças sofrem-no em números que não têm comparação possível com aquilo que os homens sofrem. E depois há violências específicas como a mutilação genital feminina, que não existe nos homens, o próprio nome indica, casamentos forçados, bom, enfim. E portanto, o que acontece a estas mulheres, que é isto que está em causa, estas mulheres e as crianças? Os perigos são, o que acontece mais, o que é mais reportado é a violência sexual. Estas mulheres, para conseguirem deslocar-se do seu país de origem até um país de abrigo, muitas vezes têm que fazê-lo através de smugglers ou de intermediários. Muitas vezes são levadas ao engano, acham, por exemplo, que pagando uma quantia de dinheiro têm garantida a passagem até ao país de abrigo, mas depois durante a viagem são violentadas ou são inseridas em redes de prostituição ou de tráfico humano. Bom, e o mesmo acontece com as crianças. Nós sabemos que há redes internacionais fortíssimas no que toca à pedofilia e ao abuso sexual infantil. E, portanto, são mecanismos que já existem há muitos anos e que se aproveitam como carraças, digamos assim, dos cães num belo dia de sol, aproveitam-se logo deste tipo de fenómenos sociais para atuarem. E as mulheres depois têm ainda um problema acrescido, e as crianças, que é, quando chegam ao país de abrigo, não há políticas de género implementadas que possam ajudá-las a superar o trauma extra pelo qual elas passaram em relação aos homens. E isto é o que é efetivamente problemático e é o que é efetivamente preocupante. Eu entrevistei várias pessoas de várias instituições em Portugal envolvidas neste processo de recepção e de acolhimento, e realmente é uma das grandes falhas neste processo, é não haver políticas de género que tenham em atenção, porque quando as pessoas chegam ao país de acolhimento não há muito mais, nós não podemos mudar o passado, mas podemos melhorar o presente e criar um novo futuro para estas pessoas, e isso passa por termos políticas de género. E eu quero deixar aqui também esta mensagem, porque acho que é extremamente importante, principalmente porque estamos a atravessar uma pandemia e todos nós estamos a sentir os danos psicológicos que uma situação desta está a deixar em cada um de nós, que cada um com os seus problemas pessoais, obviamente, mas com vidas minimamente estáveis e não é? E que não passamos por esta situação de trauma e de ter de fugir do nosso país, enfim. Outra das grandes falhas no processo de acolhimento e de refugiados é a inexistência de apoio psicológico. Estas pessoas não recebem qualquer tipo de apoio psicológico e nós sabemos que a saúde mental continua a ser um primo pobre da saúde no geral. Quer para nós, ainda há um grande tabu mesmo para qualquer pessoa para recorrer a um psicólogo, a um psiquiatra, enfim. Mas estas pessoas
os estudos dizem e reafirmam e reiteram a importância de medidas de género e a importância de apoio psicológico, não só para as mulheres e crianças, mas também para homens, e não é errado assumir que um refugiado é alguém que traz, um requerente de asilo é alguém que traz um trauma associado a esta situação, a esta condição, que traz experiências de violência e é importante atuar sobre isso. E eu gostava muito de passar essa mensagem, porque tudo o resto, em termos de habitação, em termos de saúde, em termos de integração laboral, são coisas que mais ou menos, para uns melhores, para outros piores, vão funcionando no processo de recepção e de integração cá em Portugal. Bom, a questão é que eu diria que ser refugiado é em si uma violência. Exatamente, É? era isso, Nem sei isso. como é que... Sim, mas eu acho que em Portugal nós funcionamos muito e claro, não é? Não querendo também fechar muito esta realidade no nosso país, mas eu acho que as mudanças começam no nosso quintal, não é? E portanto nós não podemos querer mudar o mundo sem começar por aquilo que nos está mais próximo e é aqui e é em Portugal que estamos, e eu acho que o país subsiste à base da solidariedade e da boa vontade. As pessoas que trabalham nestas instituições desdobram-se em esforços extraordinários para tentar ajudar estas pessoas, porque vem da nossa cultura, é uma cultura muito portuguesa, esta cultura da solidariedade e do acolher, apesar de todas as questões que possam haver, de racismo ou de xenofobia. Nós somos um povo efetivamente muito solidário, é uma das nossas características. Mas nós não podemos funcionar à base da solidariedade. Isso é impensável. Por isso é que existem políticas, por isso é que existe legislação, por isso é que existem fundos europeus a chegar a Portugal para estas pessoas em específico. E, portanto, nós não podemos funcionar na base da solidariedade. É necessário olhar para esta questão dos refugiados com uma visão macro, mas também com uma visão micro, e perceber as especificidades e perceber que é necessário implementarmos políticas de género urgentemente que não só evitem uma revitimização destas pessoas, mas que ajudem a sanar as situações pelas quais elas já passaram. Acho que o Gastão concordou comigo também. Em termos de saúde mental, é fundamental perceber de uma vez por todas que saúde mental não é sinónimo de loucura e que todas as pessoas que precisam devem ter acesso ao apoio mental, não só nesta questão de refugiados. Sabemos que é uma questão que não é fácil no Serviço Nacional para um português conseguir apoio psicológico, e isto em pleno século XXI não tem cabimento nenhum. E, portanto, deixar também essa mensagem para de alguma forma, se este podcast poder chegar aos ouvidos das pessoas certas e fazer algum efeito. Quase sem o perceber, acabou por tratar aqui do último repto, do último tópico que eu ia lançar, que era precisamente as políticas de integração. Quer dizer, o que é que está feito nos últimos anos e que não é suficiente, já todos o percebemos, mas sobretudo o que é que falta fazer, Emilino? O que é que nós podemos ainda, como um Estado integrado neste bloco regional que é a União Europeia, construída em cima de um arcabouço, um alicerce de direitos humanos, de solidariedade entre os povos, o que é que nos falta fazer? Porque é que tudo isto ainda está por fazer? Eu acho que essa é a grande pergunta, não é? De como é que conseguimos realmente efetivar todos aqueles princípios e valores que estão ali nos tratados, que muitas vezes vamos recorrer a eles quando vamos dizer estamos na União Europeia, o local da proteção, o local onde se protege. Em prática, não é? Exato. Eu acho que seja a nível da União Europeia, seja a nível nacional, há esse gap, essa diferença entre o que está previsto e o que está realmente realizado. Posto em prática, acho que
e nesse ponto, a Gabriela disse muito bem, no sentido de que nós viemos estamos a analisar o mesmo objeto de perspectivas diferentes, e acho que, entretanto, o que me apaixonou pela academia foi exatamente termos a possibilidade de falar coisas diferentes, até discordar e concordar em discordar. Por isso, eu admito que discordo um pouco de que existe essa boa vontade tão latente, porque acho que depende onde se vai ou com quem se fala que se sente isso. Isso não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista da prática, de uma pessoa que trabalhou nos programas de acolhimento e de uma pessoa que é ativista. Por isso, e talvez até como advogada, por ter pego casos nesse sentido. E acho que existe uma diferença muito latente daquilo que está previsto, daquilo que é efetivado, principalmente, talvez, no ponto de vista do acolhimento. Por exemplo, obviamente que a gente não pode esquecer que houve também outras circunstâncias que se colocaram, nomeadamente cá em Lisboa, que é a realidade que mais conheço, é sobre a qual irei falar, porque depois não é só uma questão de país, depois também existem as diferenças regionais e mesmo entre cidades. Quando se iniciou em 2015 os programas de acolhimento no âmbito, principalmente da recolocação, como mencionou a Gabriela no início, uma das questões mais prementes foi a questão da habitação, porque ao mesmo tempo, e penso que isso não foi só em Lisboa, foi em Portugal inteiro, penso que no Porto também, tivemos a bolha imobiliária, os preços a subir, e depois onde iríamos alojar essas pessoas, uma vez que se utilizava os preços de mercado, por exemplo. Então, se um nacional não tinha condição de arrendar um quarto, imaginemos agora encontrar casas, e não apenas quartos, a famílias, a refugiados, o que se juntava com eventual preconceito, racismo, ou o que quiserem chamar, e tínhamos uma bolha imobiliária, pessoas a precisar, questões estruturais, institucionais, como queiram chamar também, e obviamente isso se colocou como entraves nesse programa de acolhimento e de integração de pessoas refugiadas em Portugal. E acho que seja importante também olharmos isso com alguma crítica. Do ponto de vista da lei, eu acho que a lei é bastante generosa, sim, espelha essa tal solidariedade, e também a solidariedade não apenas no sentido humano, mas talvez no sentido principiológico, como está no tratado. Contudo, também, como mencionou a Gabriela, e concordo, a solidariedade não é tudo, e na prática há entraves, nomeadamente essa questão da habitação, ou mesmo a questão do acesso à saúde, por exemplo. E aproveito também, talvez, para fazer, se me permitirem fazer esse esclarecimento, a lei de asilo portuguesa indica que os requerentes de asilo e refugiados, eles têm acesso ao direito de saúde, ao Sistema Nacional de Saúde, desde o momento em que fazem o seu pedido de asilo. Entretanto, quando lhes é concedido o estatuto, seja de refugiado, seja de proteção subsidiária, eles devem ser tratados em iguais circunstâncias como os nacionais. Ora, vendo isso de uma forma crua, o que é que pensamos? Um nacional vai ao centro de saúde, paga taxa moderadora. Então, se um refugiado vai ao centro de saúde, deve pagar a taxa moderadora. Igualdade de tratamento, certo? Não, existe uma circular normativa que indica que requerentes de asilo, refugiados ou beneficiários de proteção subsidiária são isentos de taxa moderadora. Portanto, cobrar-lhes as taxas moderadoras não é lícito, porque existe aqui uma isenção. Entretanto, é recorrente casos, e aproveito também para mencionar, eu sou coordenadora executiva da Nova Refugee Clinic, que é uma iniciativa da Faculdade de Direito de Lisboa, mas não apenas é da própria universidade, mas no meu caso irei falar da Legal Clinic, em que temos esse laboratório de investigação para tentar verificar boas práticas e também recomendar boas práticas, e acabam chegando algumas questões para a gente, pessoas que querem esclarecimentos. Mas eu fui ao centro de saúde cobrar a minha taxa moderadora. Então, o que nós fazemos é mostrar-lhe que existe uma circular normativa, no sentido que existe uma isenção, por exemplo, das taxas moderadoras. E
eu acho que por um lado, um conhecimento específico dessas isenções e dessas exceções seria necessário, portanto, uma conscientização não apenas aqui de requerentes de asilo, refugiados e beneficiários de proteção subsidiária, mas e sobretudo dos agentes e funcionários que estão na linha da frente de todos os serviços públicos e que, por vezes, obviamente, podem pecar por mero desconhecimento, sem aqui falar em nenhuma maldade humana por trás disso. É o velho problema da iliteracia para os direitos, não é? Que é um bocadinho transversal à nossa sociedade. Gabriela, força. Só fazer a ressalva, é muito breve, em relação a isso, que a iliteracia também, mas uma questão de língua também. A maior parte das pessoas não fala português, a maior parte das pessoas que estão nos serviços não falam outras línguas. A mim parece-me absurdo e impensável como é que um país que se propõe a receber refugiados, requerentes de asilo, não prepara previamente os serviços nesse sentido, porque estas pessoas não têm como se comunicar, nem quem está nos serviços tem como as entender, nem elas têm como se explicar, e só deixar também essa questão de é fundamental tradutores nesta área, e o melhor sítio onde ir buscar estas pessoas que possam servir de mediadores culturais, que é agora um nome que está muito na moda, é o novo conceito que está aí a bater à porta nesta questão do refúgio. Onde o melhor sítio para ir buscar estas pessoas, se não as pessoas que chegaram a este país e já cá estão, e qual a melhor forma de fazer esta moeda de troca entre a ajuda e o benefício que podemos extrair destas pessoas. É mesmo isso. Eu agora estava aqui a pensar do trabalho que foi feito com as comunidades no âmbito da comunidade cigana também. Eu estava aqui a pensar no trabalho em relação à mutilação genital feminina, o trabalho de muita proximidade que foi feito com as comunidades precisamente para fazer este trabalho a partir de dentro. Não é? É muito importante esta questão da... Eu acho... Sim, e desculpa, Ana, só fazer também esta ressalva, que é, olhando especificamente para Portugal, nós temos um país extremamente envelhecido. Nós temos estudos que apontam que daqui a uns 30 anos, mais ou menos, a continuar assim, Portugal terá reduzido a sua população em 2, 3 milhões. E parece-me quase um pensamento automático perceber como nós só podemos beneficiar da vinda destas pessoas para Portugal, quer em termos de renovação de geração, quer em termos de povoação de zonas do país que estão desertificadas, e portanto nós temos que começar a olhar para estas questões não apenas do ponto de vista da solidariedade ou do pronto, fazemos parte da União Europeia, lá vamos nós ter que dar aqui uma perninha neste assunto, mas perceber ativamente, ok, como é que nós podemos beneficiar desta situação? Esta situação traz-nos assim o que é que nos traz de bom e o que é que nos traz de mau, e se calhar se fizermos essa análise percebemos que são muito mais os benefícios que podemos retirar desta situação da vinda do que os malefícios. Muito bem. A Gabriela me fez lembrar das situações, por exemplo, quando se vão aos serviços em que uma pessoa não fala português, o funcionário não fala inglês, e o que é que começam a fazer? Gritar, para ver se talvez ao grito alguém se percebe, no sentido de aumenta a voz e quem sabe alguém uma vez percebe. Mas é quase cultural, não é? Quer dizer, não? Ver se uma pessoa requerente de asilo ou refugiada tentar falar com o funcionário, portanto, o requerente sem falar português, o funcionário sem falar, às vezes, nem inglês. Então, para se perceber, um começa a aumentar a voz, o outro aumenta e as pessoas gritam para tentar ver se, pronto, não fala, mas quem sabe não é surdo e alguma hora funciona. Mas, entretanto, é necessário, sim, que exista essa mudança, essa capacitação dos funcionários para que eles possam fazer esse atendimento, e era isso, indo muito ao encontro que a Gabriela mencionava, dos benefícios que isso pode trazer para a própria população local. Eu acho que é uma questão transversal, a história do mudou de balcão, mudou a resposta. E ter mais capacitações dos funcionários não é apenas um benefício para o requerente de asilo ou para o refugiado, é um benefício para toda a população. Termos respostas harmonizadas, certas, pessoas que conheçam outras línguas e talvez outras realidades e que permitam aqui melhorar o atendimento também de forma transversal.
Tentei ser rápida. Sem dúvida. Obrigada, Emily. Não, porque realmente já foram aqui deixadas várias pistas para pensarmos. Obviamente que o tema é um tema bastante profícuo e, portanto, nós poderíamos estar aqui a manhã toda, a tarde toda, o dia todo a falar sobre isto, mas teremos mesmo que dar por encerrada. De qualquer das maneiras, houve aqui um conjunto de ideias que foram deixadas para futuros debates, para reflexão crítica. Concordamos em discordar, o que é maravilhoso, e nesta área, então, sobretudo. E, portanto, depois nós vamos também deixar, depois na descrição do podcast, este que foi o primeiro episódio desta segunda temporada. Acho que entramos mesmo muito bem, reiniciamos mesmo muito bem. Então, nós depois vamos deixar os links que remetem para os vossos trabalhos na descrição deste podcast, para depois também quem nos ouve poder acompanhar as vossas atividades, poder acompanhar o vosso percurso e, quem sabe, depois também assistir, eventualmente, quando isso acontecer, às vossas defesas de doutoramento. Já sabem, a quem nos ouve, também gostamos muito de ter o vosso feedback relativamente aos episódios que vamos aqui lançando quinzenalmente, como já é hábito, e, portanto, queremos também ouvir a vossa opinião, ouvir as vossas sugestões, e mesmo a vossa reflexão crítica perante estes temas, não é assim, Marco? É isso mesmo. E se quiserem ouvir novamente este episódio ou os episódios da primeira temporada, estão todos disponíveis em criminis.pt, no nosso canal do YouTube e nas plataformas SoundCloud e Spotify. Obrigada a todos e a todas. Obrigada, Emelina. Obrigada, Gabriela. E até ao segundo episódio. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada e obrigada pelo excelente trabalho que têm feito. Obrigadíssimo. Obrigada. Obrigada.